enterrado o adolescente que morreu ao cair da escada de um shopping na capital. Combate à pedofilia. Polícia Federal prende uma pessoa em Salvador acusada de divulgar material pornográfico infantil na internet. De acordo com a polícia, o comerciante recebia e repassava fotos de crianças e adolescentes pela internet. Alerta contra a dengue. Ministério da Saúde divulga novo levantamento sobre a infestação da doença no Brasil. Luto vermelho e preto. Torcida rubro-negra chora o rebaixamento para a segunda divisão e tricolores provocam, realizando o enterro simbólico do Vitória. Boa noite. Pedofilia na rede. A Polícia Federal está tentando desarticular um grupo envolvido com a troca de material pornográfico infantil na internet. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em 4 cidades brasileiras: Londrina, Caxias do Sul, Recife e Salvador. Até agora, 2 pessoas foram presas. Na capital baiana, a Polícia Federal cumpriu apenas um mandado de busca e apreensão neste prédio no bairro do Rio Vermelho. Aqui, a polícia prendeu em flagrante o comerciante Luiz do Rio de Almeida Braga, de 47 anos. Ele é acusado de participar da rede de pedofilia e pornografia que agia em várias cidades brasileiras. De acordo com a polícia, o comerciante recebia e repassava fotos de crianças e adolescentes pela internet. No apartamento dele foram apreendidos negativos, pendrives e computadores com material pornográfico. A partir da perícia que será feita no material que foi apreendido nessa manhã de hoje, constatada a participação de outras pessoas, elas poderão ser sim indiciadas nesse inquérito que foi instaurado na data de hoje. E a prisão futuramente vai caber aí a decisão da Justiça. Fim de semana de acidentes fatais na Bahia. Um deles, na BR-116, deixou 3 mortos. Entre as vítimas, um grande empresário do segmento óptico. Na BR-101, no sul do estado, 8 pessoas morreram no acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. A maioria das vítimas viajava para fazer compras na cidade pernambucana. O acidente foi por volta das 11 horas da noite nesse trecho da BR-101, próximo a Itamaraty, distrito de Ibirapitanga. O ônibus, que havia saído de Itabuna com destino a Caruaru, em Pernambuco, levando mais de 40 pessoas, caiu nesta ribanceira de quase 150 metros de altura e capotou várias vezes depois que o motorista tentou desviar de um caminhão que fazia uma ultrapassagem indevida. Eu encontrei um caminhão subindo. Ele, ao invés de fazer o ângulo da curva, ele se direcionou direto para cima do ônibus, né? Como estava muito em cima, eu não tive outra opção para não haver um impacto frontal, que sempre é muito mais trágico depois, né? Eu tentei sair dele, mas como o acostamento, não existe quase acostamento ali, o pneu dianteiro pegou em um buraco, eu não consegui mais retornar o ônibus para cima da pista. E deu no que deu. 8 pessoas morreram na hora. Os feridos foram levados para hospitais de Gandu e Itabuna. Outro acidente aconteceu na Avenida ACM, em Salvador, por volta das 2 horas da tarde deste domingo. Um caminhão bateu em 3 carros. Segundo o condutor de um dos veículos, Reginaldo Santos, que dirigia o caminhão, estava bêbado e teria invadido o sinal vermelho. O dono do caminhão conta que Reginaldo trabalha para ele há 1 mês transportando carga. Ele estaria usando o veículo sem autorização. Ninguém ficou ferido. Reginaldo foi levado para a delegacia. Foi enterrado na manhã desta segunda-feira no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador, o corpo do empresário Carlos Souza, de 47 anos, dono da 2ª maior indústria ótica do país. Era um paizão. Do lado de frente está perdendo um grande empresário, um grande pai, um grande patrão. Pessoa muito humana. Carlos Souza ia a trabalho de Salvador para a cidade pernambucana de Petrolina na madrugada de domingo, acompanhado da gerente de relações internacionais da empresa, Cláudia Casais, e do motorista Jadson Cruz. Na altura do quilômetro 55 da BR-116, próximo ao município de Xorroxó, o condutor do veículo perdeu o controle da direção por causa de um animal na pista. O carro capotou e caiu numa ribanceira. Ninguém escapou com vida.
Uma carvoaria foi assaltada na manhã de hoje no povoado de Cajaíba, na cidade de Valença. De acordo com a polícia, 4 homens entraram na empresa pela porta dos fundos, renderam os 4 sócios e cerca de 30 funcionários que estavam no local. Os bandidos levaram computadores, talões de cheque, laptops, máquinas fotográficas, celulares e cerca de R$1.000 em dinheiro, além de outros pertences das vítimas. Uma pessoa foi agredida com uma cadeira e com chutes. A polícia já tem o nome dos suspeitos, que são acusados de aterrorizar os moradores do local com outros assaltos desse tipo. As buscas prosseguem na região. Novo alerta contra a dengue. O Ministério da Saúde divulgou hoje mais um levantamento sobre a infestação do mosquito transmissor da doença. Vamos falar ao vivo com a repórter Aline Castelo Branco. Boa noite, Aline. Como é que está Salvador nessa relação? Corremos o risco de um surto de dengue? Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Pelo que foi apresentado na pesquisa, 3 cidades baianas podem ter surto da doença: Simões Filho, Ilhéus e Itabuna. Itabuna, inclusive, aparece em 4º lugar entre os municípios com pior situação do país. Já Salvador está entre as 14 capitais classificadas em estado de alerta, com índice de infestação de 3,5%. Mas ainda não é nada preocupante. Se a gente fizer uma comparação do ano passado para cá, houve até uma redução significativa. Foram 54.615 casos registrados no estado este ano e ano passado foram 123 mil notificações. Em Salvador, os bairros mais afetados são Valéria, Cabula, Beiru e São Caetano. Uma área onde houve queda dos índices foi o Centro Histórico. E lembrando que para fazer denúncias de focos de mosquito e também pedir até a visita dos agentes de endemia, você pode ligar para o Disque Saúde. O número é 160. Carolina. Obrigada, Aline. Há 25 anos, o Centro Histórico de Salvador foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E para marcar a data, autoridades lançaram projetos para revitalizar o local. Durante a solenidade no Palácio Tomé de Souza, o governo do estado assinou 3 projetos de reabilitação do Centro Histórico. São acordos de cooperação, né, e significa cada vez mais adesão. O plano de reabilitação está pronto, isso foi proposta de trabalho voluntário de mais de 600 pessoas. Agora o Centro Antigo de Salvador, com o Pelourinho como seu coração, tem um futuro virtuoso, né? O Centro Antigo de Salvador é considerado um exemplo de estrutura urbana do estilo renascentista. A área tem 7 quilômetros quadrados de extensão e 11 bairros. Em 1985, a área foi tombada pela Unesco. 25 anos depois de declarado Patrimônio Histórico da Humanidade, o Pelourinho passou por profundas transformações. Mas as mudanças não foram apenas refletidas nas fachadas dos prédios antigos, mas também nos frequentadores do Centro Histórico. Quem trabalha na região conhece de perto a triste realidade. Fica difícil para a gente que trabalha com turismo descer ou levar o turista até lá embaixo para conhecer todo o centro da cidade, do Centro Histórico. Por outro lado, quem visita o Pelourinho pela primeira vez leva uma boa impressão. Eu gostei, é muito lindo mesmo. Como parte das comemorações de tombamento do Centro Antigo, 2 construções baianas passam a ser patrimônio histórico. O Palácio da Aclamação, construído no fim do século XIX, e o Hotel da Bahia, com arquitetura mais moderna. Ainda nesta edição, o adolescente morre ao cair de escada em shopping da capital. E veja também, ponto turístico é alvo de vandalismo e assaltos. Você vê agora imagens feitas da torre da TV Itapuã. Esta é a região da Avenida Garibaldi, trânsito intenso, mas sem retenções. Agora 6 horas e 45 minutos. Bahia Record.